Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 24 de maio, cuja leitura do dia em 2 Coríntios, capítulos 9 e 10 e também 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, capítulo famosíssimo da luta de Davi contra o gigante Golias. E nós vamos refletir a partir de alguns versículos nesse capítulo. Vermos que porque do Senhor é a guerra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 42 a 47. E nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. No Antigo Testamento, muitos combates, batalhas e guerras contra povos, outros povos, como esse exemplo aqui, para guardar o povo de Israel separado para Deus, preservando a cultura divina. Por quê? Porque de lá viria o Cristo, a descendência de Abraão. E nos dias de hoje, vamos dizer assim, no nosso mundo, na nossa realidade de vida cristã, a partir da nova aliança, nós vemos a própria Bíblia narrando a vida cristã por várias vezes a comparando com o combate. E o cristão, tá? E o discípulo de Cristo, metaforicamente chamado de soldado. Vários momentos. Se antes as guerras elas faziam parte da realidade de uma nação separada e que precisava se manter separada, porque de lá precisava sempre ter o remanescente para de lá vir o Cristo. Agora, as batalhas contínuas, elas são com a igreja, tá? Então, dentro disso, você precisa saber que você e eu já nascemos de novo. A partir do nosso experimentar do novo nascimento, nós estamos em guerra contra a carne, contra o mundo e contra o império das trevas. Aliás, num preciosismo aqui,
antes até de nascermos de novo, nós já estamos em guerra. Por que eu digo isso? Eu digo isso por alguns motivos. Primeiro, é de quando Jesus ele fala de que o mais valente, quando veio, é ele. O mais valente, entende-se isso ali no contexto, e que estavam o acusando de expulsar demônios pelo dedo de Beelzebul, né, por Beelzebul, ele dizendo que vindo o mais valente, manieta o valente, e os despojos que estavam ali bem guardados por ele, pelo valente, eles são tomados. E que despojos são esses? São todos aqueles que antes de Cristo estão aprisionados pelas trevas. Então, já está em guerra. E por qual outra razão? Parábola do semeador. Primeiro solo, em que as aves vinham, comiam a semente, né? E Jesus explica dizendo que as aves, elas tipificavam Satanás, que logo toma a palavra do coração para que não haja, para que não creiam, para que se salvem. Ou seja, pré-novo nascimento. Então, antes de nós nascermos de novo, já estamos em guerra. Depois que rendemos nossa vida a Cristo, permanecemos em guerra. Não tem o que fazer. Ok? No contexto aqui, a vida de Davi não estava fácil. Não estava fácil. Davi, ele enfrentou o inesperado, o versículo 23. Nós vemos aqui que ele enfrentou o inesperado. Em que sentido? Se você for comigo, vá comigo, por favor, no versículo 23. Olha o que o texto diz. Davi, enviado pelo seu pai a ir aos seus irmãos que estavam no campo de guerra, no campo de batalha, no campo de batalha, perdão, no acampamento, né, no acampamento de guerra, para levar suprimentos para eles, levarem também suprimento para o capitão de 1000 e para saber como é que estavam os irmãos. Quando ele chega, ele ainda perguntando como é que os irmãos estavam, olha o que diz o versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. O homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, vinha subindo do exército, ou seja, estava o exército filisteu aqui, e subindo do exército, se destacando à frente do exército, se apresentou Golias. É isso que o texto está dizendo. E no verso 4, diz que então saiu do arraial dos filisteus, como se fosse a mesma coisa aqui, tá? Vindo subindo do exército dos filisteus, é a mesma linguagem. Alguém que veio de lá das fileiras do inimigo. Um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Ok, mas o que diz aqui no versículo 4? Que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Um gigante. Davi não esperava isso.
Davi não esperava que do meio dos filisteus surgiria ali um gigante, um guerreiro gigante. Então Davi, ele se viu em meio ao inesperado. No versículo 24, versículo seguinte: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Davi enfrentou o medo ao redor. O ambiente que Davi chegou, um ambiente em que veio inesperado, o gigante guerreiro. Nesse ambiente, era um ambiente de medo. Não que Davi estivesse com medo, mas o ambiente em que ele estava inserido era um ambiente de medo. Vai juntando as peças aí. O inesperado acontece, surge, o ambiente de medo cerca, ok? Versículos 27 a 28. Aí contam para ele, né? Ele ouve as palavras, conta aquilo que era, ele se indigna. Aí no versos 27 e 28 vem o pré-julgamento. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Nós passamos por pré-julgamento, sabe? É importante nós sabermos ouvir coisas que não nos agradam. Tá? Não estou falando nem de pregação. Pregação tem que ouvir mesmo. Mas eu digo uma conversa do cotidiano com as pessoas. Por quê? Porque isso é importante. Porque ainda que nós estejamos certos em muitos aspectos, possivelmente ouviremos coisas que são verdade, que não vamos gostar, mas que precisamos ouvir para nos corrigirmos, tá? É importante ter esse retorno. Mas, muitas vezes, é um pré-julgamento. Muitas vezes, é uma precipitação no falar. Muitas vezes, são pessoas, às vezes as pessoas generalizam, porque muitas vezes viram determinadas situações, então ela já começa a olhar e perceber que ali com você vai ser também daquele jeito, e ela já, pré-julga, coloca um X nas suas costas. Já ouvi várias vezes. E isso às vezes machuca sim, tá? Às vezes machuca sim. Deus tem sido misericordioso comigo de me dar a capacidade dele. Eu não tenho, mas vem de Deus. De me mover em compreensão e de relevar, sabe? De não guardar mágoa, de não... Deus tem derramado dessa graça sobre mim, por pura misericórdia dele. Mas muitas vezes nós também estamos envolvidos em ambientes de pré-julgamento, com coisas bobas. Às vezes isso acontece com esposa, com filho, com colega de trabalho, com chefe, com vizinho, com pessoas na rua, com irmãos em Cristo, com os pastores, de forma diversificada, né? Às vezes porque a pessoa não tem todas as informações, e aí as informações que tem levam ela a entender desse lado.
E às vezes nós estamos num ambiente assim, em determinadas situações de pré-julgamento. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Desconfiança. O irmão pré-julgando. E nós vamos ver que a pergunta que ele faz: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? O texto responde que ele não deixou as ovelhas largadas. E aí ele tentou enxergar lá no coração, né? O fórum íntimo é fórum íntimo, só Deus sabe o que se passa no coração. Mas isso foi o pré-julgamento. Aí, no versículo 33, quando ele se apresenta para pelejar e tudo, Saul olha para ele e fala: "Ô filhinho, você não tem condições não. Você ainda é moço, ele é homem guerreiro, experiente. Puxa, não dá não." Ele não, naquele primeiro momento, ele não inspirou confiança ao rei Saul. Né? Então, às vezes, nós também somos cercados num ambiente de desconfiança. Olham para nós e entendem que, às vezes, não é conosco. Né? Nós não vamos dar conta da situação, não vamos resolver, não deveríamos colaborar, não deveríamos cooperar, não temos que nos meter nisso, porque não temos condições de, tá? E muitas vezes não temos mesmo. É importante essa consciência também. Verso 41, nós vemos que Davi também estava cercado ali, surgiu diante dele, ele enfrentou, além de enfrentar o inesperado, o medo ao redor, o pré-julgamento, a desconfiança, ele enfrentou o agigamento da adversidade. Por que eu digo agigamento? Se essa palavra existe, creio que não existe não, mas você vai entender. Foi quando o gigante se aproximou e aí vamos dizer assim, a adversidade daquele adversário, conforme ia se aproximando, maior na visão de Davi ia ficando. Então, o gigante foi se agigantando, se aproximando dele. Então, Davi também enfrentou ali o agigamento, vou chamar assim, me perdoe pela palavra, da adversidade, verso 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. O versículo seguinte: Davi também enfrentou o menosprezo. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Preciso falar muito, né? Versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Eu vejo aqui um ataque espiritual. Amaldiçoou pelos seus deuses. Um ataque espiritual que Davi enfrentou ali. E enfrentamos. Ok? Versículo 44, eu vejo que Davi foi intimidado. Mais do que ameaçado, ele foi intimidado. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi foi intimidado. Então Davi estava enfrentando o inesperado, o medo ao redor, no ambiente, o pré-julgamento, a desconfiança, o agigantamento da adversidade, o menosprezo, o ataque espiritual e a intimidação. E nas guerras que enfrentamos, às vezes é assim mesmo, tá? Contudo, porém,
Todavia, Davi não contava com a sua força ou com a sua habilidade, mas no Senhor dos Exércitos, de quem é a guerra. Versos iniciais que lemos, especificamente a partir do verso 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Só que aí é interessante observar que Davi, ele unia habilidades bélicas com uma nobreza interior, tá? Veja comigo, capítulo anterior, 16, verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé. Quando Saul ficou sob ali a influência maligna de demônio, e precisavam chamar um arpista para tocar e ele ficar livre daquela influência maligna. Aí alguém diz: Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, um belemita, que sabe tocar, e é valente, e vigoroso, e homem de guerra. Já desde lá, né? E prudente com palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Você notou a junção nas qualificações de alguém guerreiro, mas com alguém de nobreza interior? E aí eu quero contar uma ilustração rapidamente sobre um pequeno gesto de nobreza. Disse que Duque de Caxias, o pacificador, estava em plena batalha de Lomas Valentina, na Guerra do Paraguai, quando na manhã da última refrega trazem-lhe uma caneca de café. Essa aqui não é de café não, essa aqui é de água, né? Antes de levá-la aos lábios, ele pergunta se os soldados já o receberam. Responderam-lhe que não houve tempo para isso. Acudindo à sorte de seus comandados, expostos à intempérie e ao fogo inimigo, ele o recusa. Obrigado, só tomo café depois que meus soldados puderem tomar. No meio de uma guerra, um gesto, uma atitude de nobreza. Se compreende? E essa pequena ilustração faz nos lembrar de um nobre exemplo de Davi, do próprio Davi. Não sei se você lembra, narrando os guerreiros valentes de Davi, aí vai falar de fala de destaques ali de alguns, vai falar de 3, e que Davi chega para eles e fala assim, vou ler aqui o texto, né? Em que nesse exemplo ele não bebeu água, que ele tanto desejava, a custo de sangue. Ele evitou isso. Segundo Samuel 23, 13 a 17. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus,
e tirar. Você imagina, hein? O exército inimigo estava em Belém. Eles romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna, do poço de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Você imagina? Espada na mão, mão possivelmente ali ensanguentada. Ah, chegamos, Davi. Ufa, tá aqui a água. Tá aqui. Aqui está a água, Davi. Ó, pronto, toma. Aí o que Davi faz? Olha o que o texto diz. E a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor e disse: Guarde-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Atitude nobre ali de Davi. Então, só que quando nós lemos verso 18 do capítulo 16 de 1 Samuel, nós vemos que as habilidades e os talentos são úteis. Sejam eles aqui de características bélicas, como também das características mais do interior. Não bem do interior que eu queria dizer, mas de um contraponto a esse espírito guerreiro, esse espírito sábio, prudente de Davi. Habilidades e talentos são úteis, mas o que faz a diferença é a presença do Senhor. Porque no mesmo versículo que enumera características de Davi, quando antes dele ser levado para tocar diante de Saul, o versículo termina dizendo o seguinte, daquele que disse sobre Davi, falar das características, mas aí ele fala o principal: o Senhor é com ele. Talvez nós queremos ir para essa guerra com batalhas envolvidas em várias frentes, mas nós queremos ir nas nossas habilidades e nos nossos talentos, que são úteis, mas deveríamos ir na presença do Senhor. Essa é a diferença, porque do Senhor é a guerra. Combater o bom combate, militar legitimamente, batalhar esforçadamente, vai além de usar armas naturais. 2 Coríntios 10, 3 a 6, texto da nossa meditação do dia também. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, ou seja, das mentes cauterizadas com o engano, destruindo os conselhos ou anulando sofismas, dependendo da versão, anulando falsos argumentos dos ensinos distorcidos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, quebrando o orgulho daquele que rejeita o Senhor, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, convertendo mentes e corações em obediência ao senhorio de Cristo pela fé, em arrependimento de pecados. O texto continua, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Aliás, muitas vezes quando eu vou orar, antes de pregar ou de ensinar, sempre oro antes das pregações e dos ensinos, é que eu não gosto de gravar a oração antes, aqui de começar a gravar um vídeo, antes de eu falar olá, tudo bem, paz, eu acabei de orar, segundos antes, tá? Só que eu não gosto de gravar, não vejo sentido. E também nas pregações e ensinos que você vê publicadas lá no canal da igreja,
outros lugares, o que eu publico aqui no Você Tem Acesso, eu orei antes da leitura inicial. Eu sempre oro antes da leitura da palavra, porque já a partir da leitura o Senhor já trabalha poderosamente nas mentes, nos corações, e eu oro alguns motivos ali, né, alguns pontos específicos, e muitas vezes eu comento isso, de destruir as fortalezas, anular os sofismas, de quebrar toda a altivez, levar cativo o pensamento, as mentes, os corações cativos à obediência de Cristo. Eu oro em cima disso aqui. Por quê? Porque eu sei que o momento da palavra é um momento de batalha espiritual. Lembra que eu falei da parábola do semeador? É momento de batalha espiritual. O outro texto que nos mostra que é batalha espiritual, eu esqueci também quando eu falava daqueles dois casos. Lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 3. Antes de falar do tesouro em vaso de barro, que ele fala, se nosso evangelho está encoberto, é porque o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não compreenda, para que não resplandeça a iluminação do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas o Deus que disse resplandecesse a luz é o mesmo, né? Então, é batalha espiritual, então você precisa orar nesse sentido, tá? As nossas armas são poderosas em Deus. Mas como? Como batalhar, então? Se estamos sempre em guerra, se enfrentamos as adversidades, falei aqui de várias que Davi enfrentava ali naquela situação, se características mais assim, da nobreza e menos do caráter bélico são importantes. Mas mesmo se tendo um lado, a diplomacia, vamos dizer assim, vou chamar de diplomacia que você vai entender, e a belicosidade, você consiga contrabalancear, tudo isso é importante? Mas o mais importante é nós termos a presença do Senhor. Então, como? Como então usarmos essas armas poderosas em Deus de maneira que nós consigamos vencer as batalhas em meio à guerra? Eu vejo o exemplo de Davi. Separei aqui algumas características, 12, mais precisamente. Primeira, versículo 15, eu vejo o compromisso de Davi. 1 Samuel 17, 15. Porque lembra que Davi foi para tocar harpa? Ok? Então ali ele permanecia com Davi. E aí, permanecia e voltava ao versículo 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi tinha compromisso. Mesmo já com o encargo de tocar na presença de Saul, ele perseverava em apacentar as ovelhas, consciente da missão recebida de seu pai. Será que nós temos agido com compromisso em meio às guerras? Ou temos sido relapsos? Esquecemos datas, compromissos, circunstâncias, não temos controle, não temos agenda, deixamos a vida levar. Assumimos outras responsabilidades e aquilo que tínhamos que cuidar, deixamos de cuidar. Compromisso. Compromisso. Segundo, obediência, versos 17 a 22, nós vemos a obediência dele, porque o verso 17 diz assim: E disse Jessé a Davi seu filho: Toma
Peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E aí, dos versículos seguintes até o 22, Davi fez exatamente assim. E quando ele estava procurando saber a respeito dos irmãos, versículo 22, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O que o pai mandou ele fazer? Preciso perguntar. Será que nós temos sido obedientes ao Pai Celestial? Sim ou não? Responda para si mesmo. Davi cumpriu as ordens do seu pai. Terceira, Davi agiu em amor, porque no verso 20 diz assim: Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. Lembra que o irmão perguntou? Mais à frente, o irmão pergunta, verso 28. Deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Davi amava aquelas ovelhas e as deixou protegidas, guardadas. O grande zelo, pois quando não podia cuidar das ovelhas, deixou-as debaixo de cuidado de outro. E talvez aquilo que Deus te confiou para você cuidar, talvez nesse momento, para você cumprir uma outra coisa, você precisa confiar para que outra pessoa nesse momento possa cuidar para você. Quarta característica que eu vejo aqui, prioridade no reino de Deus, versos 23 a 26. Porque, eu vou mais especificamente direcionar aqui, o versículo 26. O gigante insulta os israelitas, Davi ouve aquelas palavras, ele ouve que o filisteu estava afrontando. Aí o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, a afronta não era a ele mesmo, nem a sua família, ou ao seu povo, mas uma afronta ao exército. Era, em última instância, uma afronta ao próprio Deus. Será que nós enxergamos as situações que acontecem priorizando o reino de Deus? Olhando que aquilo se trata do reino de Deus? Ou simplesmente deixamos para lá? Como é que nós encaramos a guerra? Essa que é a questão. Aliás, em que guerra temos participado? Do que fazemos parte? Quinta, fruto do Espírito. Quando vamos aqui Davi, versículos 28 em diante. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. Ou seja, Davi era valente, mas agiu em mansidão, abrindo mão da confusão com o irmão. Não queira ter a razão. Queira preservar o relacionamento. Haja com a cabeça no lugar. Peça ao Senhor que te ajude a você se dominar.
Ok? Sexta característica aqui que aprendemos com Davi, atitude, a perseverança, verso 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi tinha um foco, ele perseverou nesse foco. Ele foi determinado em continuar tratando da questão que tinha gerado a sua indignação. Ele manteve o foco. Persevera e mantém o foco. Sétimo lugar, voluntariedade dele. E Davi disse, versículo 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ele assumiu a responsabilidade para si, buscando transmitir calma para os demais. Ele se voluntariou. Mas será que nós não temos nos omitido? Oitava, coragem, versos 34 a 36. Vemos que ele assumiu os riscos, demonstrando a sua valentia. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha o leão e o urso tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria, e livrava-o da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Coragem. Nono lugar, humildade, nona atitude. Verso 37, ele transferia toda a glória a Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão do filisteu. Fui eu que livrei, eu venci o urso, venci o leão. Foi Deus que fez por mim, ele vai me ajudar. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Mas será que nós entregamos a glória a Deus? Décima característica, simplicidade. Ele usou o que fazia parte do seu cotidiano, verso 40, por exemplo. Não usou a vestimenta de armadura de Saul, mas olha o que diz o texto. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Ele usou o que ele tinha, o que fazia parte do seu cotidiano. Não queira criar coisas mirabolantes. Verso 11, 11ª atitude, verso 48, ele teve disposição. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Ele poderia ter guardado o melhor momento, ficar estudando o adversário, mas na verdade apressou-se e correu ao combate. E 12ª característica, a atitude de Davi: ele agiu com sabedoria, dos versos 49 a 58, quando depois de ter matado, derrotado, feito ele cair com a pedrada, ele foi, cortou a cabeça do gigante, permitindo a derrota definitiva daquele grande herói oponente, a fuga do exército inimigo e o testemunho da vitória do Senhor carregando a cabeça. Que em meio às guerras que você enfrenta, todos saibam que Cristo está na sua vida, que Jesus salva, porque do Senhor é a guerra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.